todas, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do USP Talks. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, dou as boas-vindas e agradeço aí a atenção de todos que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo no canal USP, e agradeço especialmente também a presença aqui dos nossos três convidados de hoje, o professor Antônio, a professora Bernadette e o professor Rodrigo, que vou apresentá-los aí em mais detalhes daqui a pouquinho. Só como uma rápida introdução, esse é o nosso 9º e último evento de 2020, né? E para fechar o calendário desse ano aí que foi tão difícil para todo mundo em função da pandemia, a gente escolheu falar hoje do tema comida, né? Ou mais especificamente dos alimentos industrializados, né? Ou processados, como também são chamados, que são quase que um sinônimo de comida, né? Acho que para a maioria das pessoas, no contexto do estilo de vida que a maioria de nós leva hoje, principalmente nas grandes cidades, né? Nos centros urbanos, praticamente tudo, se não tudo que a gente come, vem de um supermercado, né? São produtos, alimentos que passaram por algum tipo de processamento, né? Por mínimo que seja, para estar disponível naquele mercado para o nosso consumo, né? Então, existe uma preocupação muito grande com relação a manter uma alimentação saudável, né? A influência que o que a gente come tem na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Então, mais do que justo que a gente fale desses alimentos para tentar esclarecer um pouco melhor para a sociedade, né? O que são os alimentos industrializados, quais são os tipos de processos que existem, como é que esse processamento é feito, né? O que são aqueles nomes, às vezes, muito esquisitos que a gente vê nos rótulos dos alimentos, né? Por que eles estão ali, qual que é a função deles, quais são os benefícios que esse processamento traz em termos de qualidade e segurança desses alimentos, e se existe algum motivo para preocupação ou não com relação ao consumo desses alimentos e o impacto que eles podem ter na nossa saúde, né? Então, acho que é um tema de interesse muito amplo, que é a marca aqui dos Pitox, né, que a gente usa para selecionar os nossos temas. Tem que ser sempre alguma coisa de interesse amplo da sociedade, e todos nós queremos ter boa saúde, todos nós queremos nos alimentar de forma saudável, de forma agradável e segura. Então, acho que vai ser um bom tema para a gente fechar esse ano. E para conversar com a gente sobre isso, hoje temos o prazer de receber aqui três especialistas nesse assunto, né? Vou apresentá-los agora um pouquinho mais. O primeiro a falar vai ser o professor Rodrigo Petrus. Ele é engenheiro de alimentos, professor associado da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e o coordenador do canal Alimentos na Mira, um canal do YouTube aí que ele criou para trabalhar com a divulgação científica desse assunto. Temos também a professora Bernadette Franco, que é farmacêutica, além de outras disciplinas aí, né, Bernadette? Seu currículo é um grande híbrido de muitos assuntos. Ela é professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e coordenadora do Food Research Center, o FORC, que é um CEPID, né, um Centro de Excelência em Pesquisa apoiado pela FAPESP e sediado na USP. E, por fim, o professor Antônio Meirelles, mais conhecido como Tom Zé, né, professor? Engenheiro de alimentos, professor titular da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, muito bem-vindos, Antônio, Bernadette, Rodrigo, obrigado demais pela presença. Cada um de vocês vai ter 10 minutos para uma apresentação inicial, uma fala inicial, e na sequência a gente vai abrir para perguntas do público. Quem estiver acompanhando, quiser encaminhar alguma pergunta, pode escrever no chat do link da transmissão no YouTube, que essas perguntas vão ser coletadas e repassadas para mim aqui, para que eu possa colocá-las para os nossos convidados. Então, para começar, professor Rodrigo Petrus, por favor, você está com a fala aí pelos primeiros 10 minutos. Boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Antônio José, mundialmente conhecido como Tom Zé. Eu vou iniciar fazendo uma revelação surpreendente. Bom, que é a seguinte: a indústria de alimentos, ela não pratica nenhuma magia nas suas plantas de processamento
durante a transformação de uma matéria-prima em um produto acabado. A industrialização ou processamento industrial de alimentos consiste basicamente em uma sequência de etapas chamadas de operações unitárias que transforma uma matéria-prima em um produto de interesse comercial. Essas etapas, elas são executadas de forma lógica, de forma ordenada e de forma otimizada. E é só a indústria que processa, que transforma os alimentos? Não. Nós também, ao higienizarmos uma fruta, cortarmos, fatiarmos, extrairmos o suco de uma fruta, nós estamos praticando um processamento. Entretanto, essas etapas que são conduzidas em escala industrial, como eu disse, elas são feitas de forma mais sistematizada, de forma mais ordenada e de forma otimizada. Então, basicamente, a industrialização ou processamento industrial é isso. Quem já ouviu dizer ou já leu frases como, por exemplo, os alimentos preparados em casa são bons, processados pela indústria são ruins, ou alimentos artesanais são as melhores opções de consumo que os alimentos processados em escala industrial? Na realidade, isso é um mito. Tá? Alimentos de qualidade premium e de qualidade deficiente podem ser elaborados tanto na indústria quanto no ambiente doméstico. Então, não existe uma regra que atribui os alimentos de baixa qualidade à indústria e os alimentos de excelente qualidade à execução artesanal ou doméstica. Na realidade, isso é um mito. As conservas caseiras, por exemplo, elas estão, de fato, entre alimentos que oferecem um risco apreciável ao consumidor. Por quê? Porque elas são mais passíveis de falhas durante o processamento. Então, existe um conjunto de parâmetros, como, por exemplo, pressão, temperatura, concentração e outros fatores que são cuidadosamente controlados durante a produção industrial, o que muitas vezes não é encontrado em escala doméstica. Portanto, essa assertiva é um mito, ela não reflete a realidade, ok? Como nós estamos vamos discutir mitos e verdades, né? O subtítulo dessa discussão um outro ponto também que eu tenho visto bastante é em relação aos ingredientes, tá? Os ingredientes aditivos, né? Que exerceriam algum efeito desfavorável à composição nutricional dos alimentos, tá? Então, frases do tipo alimentos industrializados são pouco nutritivos também consiste em um mito. A engenharia de alimentos, o processador de alimentos, ele reconhece que existem alguns efeitos, alguns danos colaterais à qualidade sensorial, à qualidade nutricional do alimento durante a sua transformação. Mas, ao mesmo tempo, ela se empenha para minimizar esses efeitos colaterais. Tá? Eu me lembro, na infância, quando eu passava alguns dias na casa da minha avó, e ela ficava ansiosamente esperando a entrega do leite, né? O leite era entregue em picape, nos latões, debaixo do sol. Daí, quando o entregador que ficava lá na carroceria da caminhonete, ele enfiava a mão lá dentro, retirava um pouco de leite, aí as pessoas vinham com as suas panelas e já iam direto para o fogo, para poder ferver o leite. Essa prática, pessoal, ela traz mais danos à qualidade nutricional do alimento comparado à pasteurização
e mesmo ao tratamento UHT que é praticado na indústria, tá? Justamente pelas razões que eu já expus. O controle em escala industrial é muito maior. Por exemplo, durante o tratamento UHT, o leite ele é aquecido a uma elevada temperatura, mantido essa temperatura por poucos segundos e rapidamente resfriado. Então, a maior parte das vitaminas presentes no leite, elas não sofrem uma perda que ultrapasse 10%. A grande maioria das vitaminas, justamente por conta desse contrastando muito com a prática de fervura do leite em ambiente doméstico, tá? Portanto, afirmar que os alimentos industrializados são desprovidos de nutrientes ou pouco nutritivos também é um mito, não corresponde à realidade, tá? Um outro ponto também que tem sido muito explorado, tá? Infelizmente de forma negativa, refere-se aos aditivos, né? Então, tenho certeza que muitos de vocês, ou quase todos, já ouviram ou já leram nas mídias sociais informações do tipo: os aditivos alimentares utilizados pela indústria são nocivos à saúde, tá? Essa assertiva também, ela não corresponde à realidade, tá? O que ocorre, os aditivos que compreendem uma vasta classe, como conservadores químicos, antioxidantes, antiometantes. Pois não. Rodrigo, o seu microfone está raspando muito, está dando bastante interferência. Você pode prender ele, talvez? Ou tá bom. Tentar não mexer nele, só para clarificar o seu áudio ficar melhor. Isso. Melhorou agora? Tá. Legal. Então, vamos lá continuar. A gente estava falando dos aditivos, né? Então, os aditivos, eles representam uma extensa classe de moléculas que são utilizadas com propriedades tecnológicas. Alguns aditivos, eles refletem, inclusive, na segurança do alimento. E se eles não forem incorporados ao produto, poderá haver, por exemplo, produção de uma toxina e afetar diretamente a saúde do consumidor. Outro aspecto que eu queria destacar é que antes das moléculas serem aprovadas para uso em alimentos, elas são submetidas a rigorosos protocolos por agências internacionais de alta credibilidade que executam uma sequência de testes para demonstrar a inocuidade daquele determinado aditivo em concentrações específicas para uma determinada aplicação, tá? Então, muitas vezes, atribui-se de forma até injusta um efeito nocivo a um aditivo, mas em uma concentração muito elevada. Então, a pergunta a se fazer não é simplesmente se aquela molécula é segura, mas em quais níveis essa molécula ela pode representar algum risco, alguma ameaça à saúde do consumidor. Muitas vezes, as concentrações necessárias para tanto são extremamente elevadas, que jamais seriam consumidas pelo consumidor, tá? Um outro mito também que eu gostaria de comentar é o seguinte: por exemplo, alimentos processados são adicionados de sal e açúcar em quantidades muito superiores às usadas em preparações culinárias. De fato, o que a indústria tem feito é reduzido gradativamente os teores de sal e açúcar que são incorporados aos alimentos processados, tá? E a adição, existem estudos revelando que a adição de sal e açúcar, ou a incorporação desses ingredientes à dieta, ela advém principalmente do uso doméstico. Então, é aquele saleiro que o consumidor despeja lá na batata, são aquelas 6, 7 colheradas de açúcar que o consumidor coloca no cafezinho ou no leite, tá? Então, são alguns exemplos aí de mitos, tá, que eu gostaria de comentar e chamar a atenção de vocês. Bom, eu não vou me alongar mais, nós teremos um tempo aí para responder eventuais perguntas ou debater um pouco mais,
queria manifestar a minha satisfação e agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo a oportunidade de participar do USP Talks. Ayrton, muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Não vai faltar perguntas para o debate, viu? De todos os USP Talks que eu já fiz, esse é o que estão surgindo mais perguntas mais rápido, então vai ter bastante coisa para a gente conversar ao final aqui.